A paz do Senhor, irmãos. Aqui é o presbítero Henrique Almeida, fundador do site jesusdeusespírito.com.br. E você está ouvindo o podcast Jesus Deus Espírito. Hoje eu trago aqui um estudo sobre o seguinte tema: para onde foi Jesus depois que morreu na cruz? Não se esqueça, irmão, de se inscrever no canal e tocar no sininho. Quando você toca no sininho, você recebe atualizações de novos vídeos e estudos que nós postamos aqui no nosso canal do YouTube. Para ouvir esse podcast, você também pode acessar as melhores plataformas de áudio e streaming do mercado. Então, vamos à aula. Para onde foi Jesus depois que ele morreu na cruz? Bom, para que eu comece com meus argumentos, é preciso saber que existem muitas hipóteses que vários especialistas apontam e cada um aponta da forma que eles acham que é o correto. Mas antes que eu comece a argumentar sobre essa questão, para onde foi Jesus depois que ele morreu na cruz? Quando eu digo para onde foi Jesus depois que ele morreu na cruz, eu quero dizer do acontecimento entre o seu sepultamento e a ressurreição. Então eu vou começar aqui explorando o que aconteceu antes do seu sepultamento, ou seja, quando Jesus morreu na cruz. Um homem chamado José de Arimateia, um discípulo de Cristo, de coração mais relutante em reconhecê-lo publicamente por medo dos judeus, desejava dar ao corpo do Senhor um sepultamento digno e honroso. Sem essa intervenção divina, o corpo de Jesus teria sido jogado em uma vala comum onde os criminosos executados costumavam ser enterrados. José de Arimateia era senador, um homem bom e justo. Explicitamente mencionado que ele não concordou com os conselhos e ações dos outros, e com isso concluo que ele era membro do Sinédrio e se opôs à sentença de morte de seus colegas para com Jesus, ou pelo menos evitou votar com os outros. José era um homem rico e poderoso. Ele corajosamente foi a Pilatos para reivindicar o corpo de Cristo. O governador ficou surpreso ao saber que Jesus havia morrido. Ele chamou um centurião e perguntou quanto tempo Jesus havia permanecido vivo na cruz. A circunstância incomum parece ter, de certa forma, aumentado a preocupação de Pilatos, que deu ordens e o corpo de Cristo foi entregue a José de Arimateia. O corpo foi retirado da cruz e, para preparar o sepulcro, José foi ajudado por Nicodemos, outro membro do Sinédrio que tinha vindo a Jesus 3 anos antes e estava envolvido em uma conspiração do concílio protestando contra a ilegalidade das acusações contra Jesus. Nicodemos trouxe uma grande quantidade de mirra e óleos, cerca de 100 arratéis. Arraté é uma unidade de medida da antiguidade e media mais ou menos 459 gramas. A mistura perfumada era valorizada para untar e embalsamar, mas seu custo limitava seu uso aos ricos. 2 discípulos devotos envolveram o corpo do Senhor e o enrolaram em linho limpo, preparando para o sepulcro com aromas, como os judeus costumavam fazer. E o colocaram em um túmulo novo escavado na rocha. O túmulo estava em um jardim não muito longe do Calvário e pertencia a José. Como o sábado se aproximava, o funeral teve que ser realizado às pressas. A porta do túmulo foi fechada e uma grande pedra foi rolada sobre o túmulo.
e assim, jazendo ali, deixando o corpo descansar. Algumas mulheres devotas, particularmente Maria Madalena e a outra Maria, que era mãe de Tiago e José, filhos de Zebedeu, haviam observado o sepultamento de certa distância. E quando terminou, voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos. E no sábado repousaram, conforme o mandamento. Este breve resumo, irmãos, que eu acabei de falar, está escrito no Evangelho de João, no capítulo 19, dos versículos 38 ao 42. Uma teoria muito dita sobre o que aconteceu quando Jesus morreu na cruz e foi sepultado, ou seja, naqueles 3 dias, é que Jesus foi ao inferno e tomou as chaves da mão do diabo. Existe uma música, se eu não me engano, da banda Diante do Trono, que fala sobre esse acontecimento. Mas eu acredito que isso seja uma metáfora para simbolizar a nossa libertação através da morte de Jesus na cruz do Calvário. E não que ele literalmente tenha ido ao inferno e tomado a chave da morte das mãos do diabo. Eu vou começar com um esclarecimento, tá? Vou esclarecer uma coisa aqui. Isso é muito falado nas Assembleias de Deus, mas esse ensino não se originou nas Assembleias de Deus. Também eu não sei se todas as Assembleias de Deus ensinam isso, que Jesus, depois que morreu, depois da sua morte, desceu ao inferno para tomar as chaves da morte e do inferno das mãos do diabo. Na verdade, essa questão de que Jesus desceu ao inferno já foi discutida nos primeiros séculos da Igreja. Apenas para você ter uma ideia, o credo apostólico, que data entre os séculos II e III, diz assim na parte que se refere a Jesus Cristo: creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Perceba que os cristãos no período dos apóstolos, no período pós-apostólico, quer dizer, quando elaboraram o credo apostólico, isso é, o credo que creio estar baseado em cima do credo apostólico, eles incluíram no que fala a respeito de Jesus, que depois de sua morte, ele desceu ao Hades, que significa local dos mortos, mas também, às vezes, esse termo é usado no sentido de inferno. Então, desde cedo já havia esse debate a respeito de onde Cristo foi depois da sua morte. O grande ponto é esse: onde Cristo foi depois da sua morte? A minha convicção é que Cristo, quando Jesus morreu naquela cruz, ele foi para o Pai. Ele, em espírito, foi para a presença do Pai e lá ficou aguardando a sua ressurreição, que aconteceu no domingo pela manhã. Então, não creio que durante esse período de 3 dias que ele tenha ido ao inferno ou a qualquer outro lugar. Na verdade, ele morre e então vai para a presença do Pai e fica aguardando a sua ressurreição, que se deu ao 3º dia, no domingo pela manhã, quando então, novamente, o seu espírito se une ao corpo e ele
e ele ressurge glorioso, vitorioso, saindo da sepultura. Mas e agora? Quais são as evidências que comprovam esse meu entendimento de que Jesus, durante aquele período de 3 dias, ou seja, entre a sua morte na cruz e a sua ressurreição, não foi para o inferno, e sim para a presença do nosso Pai, o Senhor Deus Todo-Poderoso? Primeiro vamos à declaração que Jesus fez ao ladrão quando estava na cruz. Aquele ladrão que se arrependeu, o ladrão que reconheceu que Jesus é o Filho de Deus e que antes de sua morte, ele disse assim, vejamos, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E qual foi a resposta de Jesus? Jesus disse, verdadeiramente te digo, hoje tu estarás comigo no paraíso. Esse diálogo você pode encontrar no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, nos versículos 42 e 43. Ou seja, Jesus disse ao ladrão que depois da morte, ali, naquele mesmo dia, o ladrão estaria com ele no paraíso. E o paraíso não é o inferno, irmãos. O paraíso não é o inferno. O paraíso é o local da presença de Deus, da bem-aventurança, da felicidade, onde Jesus foi depois da sua morte, e o ladrão arrependido com ele foi também. Então, foi para lá que Jesus foi depois da morte, e não para o inferno. Nesse mesmo capítulo de Lucas, no versículo 46, nós lemos que Jesus, antes de morrer, disse assim, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ou seja, Jesus estava dizendo que quando morresse, seu espírito iria para o Pai. Estaria lá na presença do Pai, e não no inferno ou em qualquer outro lugar. Nenhuma das passagens que são usadas por aqueles que acreditam que Jesus foi ao inferno depois da morte realmente provam esse ponto. 3 passagens são usadas para entender, para tentar confirmar, quer dizer, a teoria ou a hipótese, entre aspas, de que Jesus, naquele período de 3 dias de sua morte, foi ao inferno. A primeira delas está em Efésios capítulo 4, Efésios capítulo 4, tá? Dos versículos 7 ao 10, quando o apóstolo Paulo está falando da origem dos dons espirituais e ele diz o seguinte a respeito de Cristo. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Essa declaração de Paulo, que Cristo havia descido até as regiões interiores da terra, é tomado por alguns como uma referência ao inferno, mas não pode ser assim, irmãos. Por quê? Porque assim estaria Paulo presumindo que o inferno é um local, está em algum local geográfico que fica nas regiões inferiores da terra. Porém, em nenhum lugar da Bíblia a localização do inferno é mencionada como sendo no centro da terra. Um local quente onde as almas são atormentadas. Isso não faz nenhum sentido. Essa expressão regiões interiores da terra significa simplesmente a sepultura. Está dizendo que aquele que subiu, ressurreto, foi o mesmo que morreu e foi sepultado. Regiões interiores da terra significa somente isso. Por exemplo, a pessoa morre e é enterrada. Então, Paulo está referindo-se
ao enterro da pessoa como regiões interiores ou inferiores da terra. Um outro argumento muito usado por alguns especialistas e estudiosos é que, nesse período de 3 dias em que Jesus estava sepultado, é que Jesus foi ao inferno pregar para os espíritos que estavam aprisionados. Ou seja, Jesus foi pregar para os espíritos em prisões. Pedro, em sua primeira carta, escreveu o seguinte no capítulo 3, dos versículos 18 ao 20, que diz assim: Porque Cristo também uma vez padeceu pelos pecados, o justo pelos injustos, para que nos levasse a Deus, sendo colocado à morte na carne, mas vivificado pelo Espírito, pelo qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, e quando se preparava a arca, e enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas foram salvas pelas águas. Olhando esse texto assim rapidamente, esse texto, dá-se a impressão que Jesus, em algum tempo do seu ministério, pregou a espíritos em prisão, que talvez fossem pessoas desencarnadas, mortas. Aliás, isso até aparentemente é reforçado pelo que está escrito no capítulo 4, no versículo 6, que diz assim: Porque por esta causa o evangelho foi pregado também a eles que estão mortos, para que fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus no Espírito. Será que realmente Jesus pregou para os mortos, irmãos? Será que quem morre tem a chance de se arrepender depois de morto devido a uma pregação de Cristo? Será que ainda é assim ou foi apenas algo do passado? E aí? Essa é uma questão, não é? A princípio, existem 2 interpretações mais ou menos vigentes entre os teólogos dessa época da patrística, dos pais da igreja, passando pelos teólogos da Idade Média, depois da Reforma Protestante, até alguns teólogos modernos, né? Assim, nos dias de hoje, que são as seguintes interpretações. A primeira entende que Jesus, depois que morreu, não foi diretamente para o Pai, mas ele desceu ao inferno, onde estavam as almas que haviam morrido até o evento da cruz. Ou seja, todos que morreram de Adão até a cruz estariam nesse lugar que alguns chamam de inferno, outros chamam de Hades, outros chamam de purgatório. Cada um tem uma interpretação, um nome diferente a esse lugar. E nesse lugar, além túmulo, essas almas receberam a Cristo que desceu até elas, e Jesus pregou, trouxe a mensagem para elas, e aqueles que aceitaram a salvação, a pregação de Jesus, acabaram subindo com ele para as alturas. Também ainda, como uma variante dessa interpretação, alguns entendem que todos que foram salvos antes da cruz não tinham ainda acesso até Deus, porque Cristo não havia morrido na cruz do Calvário. Por isso, eles estavam no lugar intermediário, guardando a morte de Cristo para poder finalmente participarem da glória de Deus. E ainda em outra interpretação, que também tem muitos teólogos que subscrevem a ela, diz que
Esse evento aqui, descrito por Pedro, na verdade, aconteceu antes da morte de Jesus e se refere a um tempo na época do dilúvio, quando Cristo, em espírito, pregou para os antediluvianos, aqueles que viveram na época de Noé. Então, essa não é uma situação supostamente ocorrida depois que Jesus é crucificado, mas sim uma situação que Jesus pregou na época do Gênesis, na época de Noé, quando ele foi e anunciou para aquelas pessoas antediluvianas o castigo de Deus que viria através das águas. A minha grande dificuldade em aceitar uma suposta ida de Cristo ao mundo dos mortos para pregar para eles é que, se Pedro tivesse ensinado isso, essa é a única vez em que a Bíblia tem alguma ideia de Jesus ter descido ao mundo dos mortos para pregar para eles. Não há endosso a esse respeito em nenhuma outra parte das Escrituras, irmãos. Nenhuma parte da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Eu digo que é temerário sustentar toda uma doutrina cristã em cima de uma única passagem. Agora veja só, vamos analisar a passagem dentro do seu contexto. Isso aqui, irmãos, implica inclusivamente na observação das expressões idiomáticas que aparecem no texto. Quando Pedro diz no versículo 19, que ele diz assim: pelo qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Olhando assim pela ótica moderna, parece que espíritos em prisão são fantasmas, seres espirituais que estavam presos no limbo, aquele que abandonou o corpo e está preso no mundo, na prisão, no cárcere espiritual. Um exemplo disso, que vem assim à minha mente, é aquele do filme Ghost, quando o protagonista é assassinado e ao invés de ir para a luz, ele permanece nesse mundo, ficando assim aprisionado até que ele descubra o porquê da sua morte. Ele está, assim, entre aspas, ele está em uma prisão entre dois mundos. Então, se nós levarmos o texto a pé da letra, nós vamos interpretar isso como um fantasma, um espírito que está preso entre dois mundos, aprisionado. Irmãos, nós não precisamos entender dessa maneira. Há várias passagens da Bíblia em que a palavra espírito é usada com muitas colocações que não tem nada a ver com fantasma. Por exemplo, quando a Bíblia fala que o espírito sopra, irmãos, veja só, esse espírito é o espírito de Deus ou um fantasma, um espírito perdido vagando pela face da terra? Ou são espíritos aprisionados em prisões no inferno? O ser humano tem o Espírito de Deus em si, e há muitas situações em que a palavra espírito refere-se a pessoas vivas. Aliás, em algumas passagens, quando a Bíblia fala de espírito, está se referindo a pessoas vivas, espírito humano, pessoas realmente vivas, como eu e como você. Vejamos aqui, deixa eu citar aqui um exemplo. Romanos capítulo 8, versículo 16, que diz o seguinte: o mesmo Espírito dá testemunho com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Veja que aqui Paulo está se referindo ao Espírito com E, letra E maiúscula. Espírito Santo de Deus que justifica o nosso espírito, com letra minúscula. Em outras palavras, testifica a nós. Então, Paulo refere-se a nós, mesmo como espíritos aqui. Lógico, ele não está falando de um espírito desencarnado, uma pessoa que está no limbo, no purgatório, no inferno, no Hades ou em algum outro lugar além, sei lá.
Ele está falando que o Espírito de Deus fala ao nosso espírito. Uma outra passagem que está em 1 Coríntios 16, 18, 1 Coríntios 16, 18, que fala assim: porque eles revigoraram o meu espírito e o vosso, reconhecei, pois os tais. Paulo está falando de uma situação de alegria que ele teve com a vinda de algumas pessoas que ele gostava muito. Ele recebeu a visita dessas pessoas. Ele fala que a presença dessas pessoas com ele, pessoas vivas, repito, colegas de ministério, que a presença deles trouxe ao seu espírito grande refrigério e alegria. Ele não fala não somente ao meu espírito, mas também ao espírito de vocês. Ora, Paulo não estava falando de fantasmas ou espíritos de pessoas mortas que estavam aprisionadas. Paulo estava falando de pessoas vivas de seu ministério. Agora vamos ver também em Hebreus aqui, carta de Paulo aos Hebreus. Alguns estudiosos estão vendo se foi escrito mesmo por Paulo. Hebreus, capítulo 12, nos versículos 22 e 23, que diz assim: mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a uma companhia incontável de anjos, a igreja e Assembleia Geral dos primogênitos, que estão inscritos no céu, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos homens justos aperfeiçoados. Veja que Paulo está falando não de entidades vivendo numa realidade extracorpórea. Está falando, sim, da Igreja de Cristo. Aqui em Gálatas, no capítulo 6, versículo 18, diz assim: irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vosso espírito. E amém. Irmãos, eu estou usando aqui a Bíblia King James, tá? Para terminar, mais uma passagem, vou mencionar aqui mais uma passagem, primeira carta de João, capítulo 14, no versículo 1, que diz assim: amados, não creiais em todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas têm aparecido no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo Espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e já agora está no mundo. Quando João está falando aqui, todo espírito que confessa que Cristo veio em carne, testem os espíritos, ele está falando de mestres, falsos profetas ou verdadeiros profetas, mestres que estavam disputando espaço na igreja cristã naquela época. Ele não está falando de pessoas desencarnadas, está falando de qualquer professor, qualquer ensinador da igreja, qualquer mestre que vier ensinar para mim ou para vocês. Ele está falando para nós testarmos o Espírito, testar essas pessoas. Então, sendo assim, no meu entendimento, a expressão Espírito se refere a pessoas plenamente vivas como eu e você. Se eu estivesse falando aqui em linguagem bíblica ou com uma expressão idiomática típica daquele tempo, eu poderia começar esse estudo falando assim, preste atenção, irmãos. Se eu estivesse naquela época de Jesus, eu poderia falar assim: olá, a paz do Senhor a todos os espíritos
que estão aqui ouvindo ou assistindo a esse estudo. Repare que se nós estivéssemos no período dos apóstolos, eu não estaria falando em nenhuma sessão mediúnica espírita. Ou seja, eu estaria apenas cumprimentando os seres humanos, pessoas vivas, os irmãos que estavam ali presentes, ou você que está aqui me ouvindo. Sendo assim, a expressão pregou aos espíritos em prisão, como referindo-se a espíritos desencarnados, não tem base bíblica. Irmãos, esse é o meu entendimento, não tem base bíblica. Agora, irmãos, que prisão é essa a qual o apóstolo está se referindo? Quem são os espíritos em prisão? Essa é a questão, não é? Quando a Bíblia fala, por exemplo, que Jesus teria que pregar para aquelas pessoas em prisão, a Bíblia ela faz simplesmente referência à pregação de Cristo como sendo aquele que pregou às pessoas que estavam aprisionadas no pecado, na doença, na enfermidade, na depressão e etc. Tá? Na minha opinião, é isso. O meu entendimento é esse. Aqueles que deveriam ser libertos do cativeiro espiritual, mas, novamente, pessoas vivas. Por exemplo, vamos ler, abra sua Bíblia aí em Lucas, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: E não devia esta mulher, sendo filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás havia prendido, ser solta dessa prisão no dia do Shabat? Agora, quando Pedro fala em sua primeira carta, no capítulo 3, nos versículos 19 e 20, sobre Jesus pregar para espíritos em prisão na época de Noé, eu entendo que Jesus realmente estava ali pregando para o povo antediluviano. Outra hipótese que eu sustento é a de que Jesus estaria usando outra pessoa para anunciar o castigo que viria sobre eles, como, por exemplo, se estivesse usando Noé ou algum outro profeta, alguma outra pessoa fiel a Deus naquela época, porque Jesus podia usar quem ele quisesse. Então, sendo assim, irmãos, no meu entendimento, a expressão, volta a dizer, espírito ou pregar aos espíritos, refere-se a pessoas vivas, pessoas contemporâneas do tempo de Jesus. Ou seja, quando Jesus morreu, isto é, durante os três dias que ele permaneceu morto, ele não foi a outro lugar, senão para o Pai. Tá, irmãos? Esse é o meu entendimento. Agora, deixa eu fazer uma consideração final. Presta bem atenção nisso. Não acredite prontamente em tudo que eu disse aqui nesse estudo. Não acredite, tá? Eu vou explicar por quê. Porque você deve fazer o seu próprio estudo. Tire suas próprias conclusões. Não seja o tipo de cristão conformado com uma explicação, por mais aparentemente verdadeira que ela pareça ser para você. Porque muitas pessoas são enganadas, irmãos. Eu cheguei certa vez a ver uma mensagem de um pastor, eu era novo convertido, dizendo que Jesus foi ao inferno libertar Davi Davi, Salomão, Elias, libertar do cativeiro da prisão do inferno, depois que ele morreu. Eu acreditei, porque eu não tinha entendimento. Agora meu entendimento é diferente, porque eu estudei e pesquisei. Então faça o mesmo, faça a sua própria pesquisa, tenha o seu entendimento. Ok? Se você tiver dúvida, deixa um comentário que eu posso responder na medida do possível. Amém, irmãos? E irmãos, para mais conteúdos como esse, acesse o nosso site, que é jesusdeusespírito.com.br. Você também pode achar mais conteúdos no nosso Instagram e no Facebook, com o endereço Jesus Deus Espírito. E também no YouTube, Jesus Deus Espírito. Ok? E, irmãos, que Deus te abençoe rica e abundantemente em Cristo Jesus.